Nessa parte, nós vamos falar sobre as principais arquiteturas de 5G e, muito brevemente, sobre o que é esperado após a quinta geração de redes móveis celulares. Durante a fase de projeto, foram discutidas 8 possíveis arquiteturas para as redes 5G, conforme ilustrado na figura. Essas arquiteturas eram, na verdade, combinações de núcleos de quarta e quinta geração e redes de acesso de quarta e quinta geração, sendo que cada rede de acesso poderia ser usada como primária ou secundária ou de maneira exclusiva. A opção 1 é, na verdade, a quarta geração, na qual se tem um núcleo 4G e apenas a rede de acesso de quarta geração. As opções 6 e 8 foram desconsideradas, porque elas assumem uma rede de acesso de quinta geração puramente sendo controlada por um núcleo 4G ou uma rede de acesso de quinta geração sendo primária, também controlada por um núcleo 4G. O fato é que é esperado que, inicialmente, a cobertura de redes 4G que já existe seja maior do que as de quinta geração, que ainda seriam ou serão implantadas. Ficou então como opção 3 a NSA, a não standalone, ou não autônoma, no qual se tem uma rede 5G como acesso secundário, a rede 4G como acesso primário, sendo controlado por um núcleo de quarta geração. A opção 2 se tornou então a standalone, ou autônoma, na qual se tem um núcleo de quinta geração e uma rede de acesso também de quinta geração, a qual é chamada de New Radio. As demais opções, 5, 7 e 4, foram consideradas não prioritárias. Ao comparar as duas principais arquiteturas de redes 5G, podemos observar que a arquitetura autônoma é baseada em um núcleo 5G, enquanto que a arquitetura não autônoma utiliza um núcleo 4G com algumas modificações. Na rede não autônoma, se tem como rede de acesso primária uma rede 4G e a secundária a 5G, enquanto que numa rede autônoma há apenas uma rede 5G. É interessante também observar que há um número maior de componentes numa rede 5G autônoma, principalmente no núcleo, mas isso também ocorre na rede de acesso. Por fim, é interessante observar que essas duas arquiteturas, na verdade, devem conviver durante algum tempo, por exemplo, em cenários em que diferentes operadores adotam diferentes arquiteturas. A arquitetura 5G não autônoma possui algumas vantagens claras, em especial para provedores de rede que já possuem infraestrutura de quarta geração. Esse tipo de provedor pode adicionar gradativamente uma rede de acesso de quinta geração para aumentar a capacidade para seus usuários, mantendo seu núcleo com poucas alterações. Naturalmente, o uso de um núcleo 4G traz também desvantagens. Por exemplo, recursos avançados, tais como gerência avançada de qualidade de serviço, fatiamento de rede e computação de borda são bastante limitados para esse tipo de núcleo. Com o intuito de minimizar essas desvantagens, o núcleo 4G utilizado em uma arquitetura não autônoma é diferente de um núcleo 4G puro da quarta geração. Algumas tecnologias que vale a pena destacar estão listadas no slide. São elas D-Core e ID-Core, que basicamente podem ser vistos como uma versão prévia de fatiamento de rede, ou seja, permitem que recursos, em especial do núcleo, sejam separados e dedicados para aplicações e serviços. Outra tecnologia chamada CUPS, que consiste basicamente em separar os planos de controle e de usuário utilizando tecnologias de redes definidas por software. Na figura, a gente pode ver como esse conceito, essa tecnologia é aplicada aos gateways SGW e PGW. E, por fim, a gente tem a tecnologia New Radio,
que nesse caso é utilizada como acesso secundário e permite que sejam exploradas outras faixas de espectro, valendo destacar em especial as ondas milimétricas, ou seja, uma faixa do espectro onde a capacidade pode ser bem superior à utilizada do que as faixas comumente utilizadas na quarta geração. Em termos de software, a arquitetura 5G autônoma é que apresenta as maiores novidades, com a introdução do novo núcleo 5G, construído como arquitetura baseada em serviços, na qual as funcionalidades do núcleo é agora decomposta em uma grande quantidade de componentes. Isso traz diversas vantagens, por exemplo, auxilia na implementação de cenários 5G de maneira gradativa. É possível começar com a implementação de IMBB, por exemplo, e posteriormente adicionar características MMTC e URLLC. Auxilia também ou simplifica a atualização e a manutenção de sistemas 5G, uma vez que é possível manter apenas os componentes que são necessários para atender os serviços ou aplicações desejados. Tende a reduzir o custo de operação, uma vez novamente que apenas os componentes necessários precisam estar ativados. Facilita a introdução de novos serviços, uma vez que a arquitetura já foi projetada para interfacear de maneira adequada com aplicações e serviços desenvolvidos utilizando os conceitos de TI. Por fim, vale lembrar que a arquitetura autônoma, arquitetura 5G autônoma, ela não é exatamente uma contraposição à arquitetura não autônoma, mas um passo evolutivo. Então é natural que vários operadores de rede adotem inicialmente a arquitetura não autônoma e depois passem para a arquitetura autônoma. Nesse slide, apresentamos as principais iniciativas de software de código aberto para a rede 5G, em especial para a implementação de núcleo 5G. As duas primeiras, OpenAir Interface e Free5G-C, serão utilizadas ao longo do minicurso na parte prática. Adicionalmente, vale a pena destacar Open5GS, cuja iniciativa tem crescido bastante recentemente, e Open Core Network, uma iniciativa bastante ampla, que atualmente ainda não apresenta código disponível. Para encerrar essa parte, o que podemos esperar após a quinta geração de redes móveis celulares? No momento que há é grande certeza, até mesmo o nome, se será 6G ou algo diferente, não é claro. O fato é que há bastante publicidade a respeito, várias notícias sendo divulgadas na mídia, de vários países como Estados Unidos, Coreia, Japão, China, e em pesquisa um grande volume de artigos científicos sendo publicado sobre o tema. Dentre os tópicos que são recorrentes nesses artigos, vale destacar alguns. O mais notável é, sem dúvida, a aprendizagem de máquina e inteligência artificial, como elementos para substituir o ser humano nessa tarefa complexa de gerenciar, monitorar e orquestrar esse tipo de rede de comunicação. Na verdade, esse tipo de tecnologia já vem sendo utilizado em 5G, o seu uso deve se ampliar bastante, no entanto, a consolidação do uso de aprendizagem de máquina e inteligência artificial é esperada apenas na próxima geração. Além disso, novas aplicações, como comunicações holográficas e realidade estendida multissensorial, são algumas apostas de aplicações que podem justificar a evolução da rede para uma nova geração. E há também, claro, novos recursos que são adicionados à rede, justamente para oferecer mais capacidade, ou mais cobertura, ou novas características. Por exemplo, comunicações na faixa de terahertz, a adição de veículos autônomos não tripulados e balões como parte da infraestrutura também fazem parte desses tópicos.